podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Hoje eu estou aqui com a visita ilustre, o meu amigo, o professor Carlos Magno. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração. Eu que agradeço a oportunidade. Beleza. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimb.org.br e vejam lá como você, empresa, pode fazer para se associar. Já tem treinamentos, eventos, tem muito conteúdo lá que vocês podem se capacitar e conhecer, tá? E hoje, como eu falei, vamos falar aqui com o professor Carlos Magno, que atualmente ele é professor lá da Universidade Federal de Pernambuco, mas tem uma vivência acadêmica através aí de processo de pesquisa, publicações tanto nacionais quanto internacionais, já orientou projetos de iniciação científica, mestrado, tem consultorias na prestação de serviço de desmonte de rocha e monitoramento sismográfico e de material particulado. E esse é o assunto que nós vamos conversar aqui, né? Controle ambiental do desmonte de rochas. Professor, quais são os principais desafios assim, ambientais associados ao desmonte de rochas por explosivos? Ô, Johnny, bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. É um tema, uma pergunta muito abrangente, né? Mas quando a gente foca com relação à questão ambiental, no que você trata do desmonte de rocha e da produção de explosivos acessórios, primeiro a gente tem que, para a gente tentar delinear melhor a sua pergunta e a gente poder responder de uma forma mais clara, eu vou colocar aqui fazer um tripé, né? Onde a gente vai colocar a empresa, eu falo a empresa que executa o desmonte, eu vou colocar aqui as empresas fiscalizadoras na outra ponta, regulamentadoras, né, como o Exército, fiscalizadora, ANM, os órgãos estaduais de meio ambiente ou municipais, né, outros órgãos também públicos, Ministério Público, etc. E numa outra ponta, eu vou colocar aqui as empresas de desmonte, né? Então a gente tem esse tripé. Vamos começar primeiro pelas as empresas de desmonte. Então a gente teve um avanço muito grande, eu não tenho a precisão assim de tempo, mas um avanço grande que a gente teve, a linha do tempo que eu vou traçar é a minha linha de tempo que eu tenho de formação até agora. Então, a melhor linha de tempo que eu tenho é a minha mesma, entendeu? Então, na minha época, a gente não tinha essas unidades de bombeamento, né? Então, a logística de explosivo era totalmente diferente. Ainda se trabalhava muito com os paióis. Então, tinha aquelas condições de construção, que era estabelecida pela AR-105, né? Estabelecida pelo Exército Brasileiro, as condições de construção, de manutenção, né? De armazenamento, né? E depois a gente, agora a gente tem um outro modelo de logística, né? Esse modelo de logística hoje você tem as empresas fornecedoras de explosivos e acessórios, ela indo até o cliente, né? Quando não aqueles grandes projetos em que são as próprias empresas fabricantes explosivos, elas montam em grandes empresas, como é o caso da Vale, como é o caso de outras empresas que a gente tem no interior da Bahia, que se monta, né, essas unidades, essas fábricas, né, de emulsão, né, para ela poder atender não local uma grande demanda e regionalmente, ali se distribui regionalmente. Então, hoje a logística que a gente tem, em termos de explosivo, então a gente tem uma situação muito segura hoje. Embora a gente também tenha um risco do transporte, do jeito que tem hoje o modelo com escolta, etc., né, devido à violência que a gente tem, né, de sinistros, né, que são feitos em bancos, etc. Então, tem toda uma segurança que é feita. Mas, do ponto de vista operacional, aí vamos focar no operacional, do ponto de vista operacional, as empresas hoje fornecedoras fabricantes e fornecedoras de explosivos, né, elas têm uma grande vantagem hoje, que a gente tem as unidades com os seus componentes, eles sendo transportados separadamente.
O explosivo, hoje, a gente só pode, né, classificar o explosivo quando ele está no furo, né? Ele é preparado, toda aquela mistura que a gente vê, e depois ele a gente coloca no furo, né? A gente bombeia dentro dos furos, para que a gente possa depois fazer a amarração, depois a detonação, etc. Então, isso foi um avanço muito grande em termos de transporte, até porque um veículo desse, ele com um acidente, etc., o que vai ocorrer é um contaminante químico, né? Um contaminante ali ambiental, não de risco de uma explosão, etc. Então, isso foi um avanço muito grande, né? Um outro avanço também é a cultura, que também, paralelamente, ela começou a mudar. Isso reflete nos efeitos das detonações. Por quê? Porque na minha época se tinha muito, embora já se tinha já desenvolvido, eram as linhas silenciosas, né? O chamado sistema não elétrico, não NEL, como queira, né? Era os tubos de choque, que antes não se, vamos dizer assim, tinha um custo, né? A diferença de custo para o sistema tradicional que tínhamos, que era com cordel, era muito grande. Hoje essa diferença diminuiu. Não só diminuiu porque a gente já teve um outro avanço, que nós temos hoje, são os detonadores eletrônicos, né? Então, vamos por parte. Então, a gente tinha os cordéis, que a gente tinha os escovamentos de furo de coluna, né? E a gente tinha as amarrações com cordel, depois diminuímos a gramatura da amarração, mas aí tem entendimento também da resistência à tração, né, de uma gramatura menor perante a gramatura que a gente tinha maior, que era com MP10. Então, isso começou a mudar com a chegada do não elétrico. E a repercussão ambiental, para responder a tua pergunta, veio nessa mesma esteira, porque a gente passou a diminuir mais a questão da pressão acústica, que ela é muito reclamada, né, por parte da população no entorno dos empreendimentos, né, ou das obras civis onde ocorrem as detonações, as escavações com uso de explosivo. Então, a mudança de um sistema de iniciação para outro teve uma repercussão ambiental e operacional também, porque o cordel para escovamento de furo, como a detonação dele é de cima para baixo, né? Então ele gera aí uma detonação parcial, consequentemente, o poder de escavação dele, de arranque de rocha, fica, vamos dizer assim, mais comprometido do ponto de vista operacional, de qualidade do produto, né, de corte de offset de obra, tudo, com relação ao não elétrico. No não elétrico você tem escovamento direto também na carga do explosivo no fundo, e você tem a detonação de baixo para cima, onde há um maior engastamento da rocha. Então, essa mudança gerou outros paradigmas de efeito na questão ambiental da pergunta, porque a gente está cercando essa pergunta aí. Diminuiu o sopro de ar e aumentamos mais o poder de ruptura de corte, melhorando também a fragmentação. Mas a gente também teve um comprometimento com o sistema não elétrico, tem a questão também da dispersão, né? Que é algo que trouxe um novo desafio, que é a gente realizar uma boa temporização da sequência de detonação. Então, é um assunto muito abrangente, tentando resumir para que a gente puder focar na questão ambiental. Então, o avanço que a gente teve no sistema de iniciação em cordel para não elétrico foi exatamente isso aí, né? A diminuição que a gente tem da questão da pressão acústica, né? A vibração, ela é um outro fator que a gente vai associar, que é a temporização, né? Uma vez que aí entra um outro paradigma. Qual é o outro paradigma? É a conduta, né? A conduta que na minha geração a gente usava altas cargas máxima por espera e hoje a gente passa a usar cargas máximas por espera menor. Com uma conduta operacional, quando a gente visa minimizar vibrações, que é um problema ambiental, e quando a gente visa também melhorar a granulometria, né, que aí já é de ordem operacional. Por isso que nos trabalhos que eu realizo, sempre de serviço de consultoria, a gente foca sempre no monitoramento sismográfico com duas ferramentas. Uma ferramenta de cunho operacional e outra ferramenta de cunho ambiental. E de cunho ambiental para a gente
poder mensurar, a gente tomar conhecimento dos níveis de vibração que estão sendo praticados. E com relação ao operacional, para a gente melhorar a fragmentação, até o próprio nível de vibração, porque você também tem uma estrutura interna, né, da própria empresa. Então, esses paradigmas, que essa evolução não é um paradigma, essa evolução, ela traz nessa esteira os avanços também para que o controle ambiental ele esteja cada vez mais presente, não só por parte de uma cobrança, ou seja, a causa e efeito, né, mas prevalece ainda pelo efeito. Né? Então, a questão do desmonte de rocha, ele ainda, vamos dizer assim, o seu controle ambiental, ele ainda é fruto muito do efeito. Então, ainda vem a resposta da frente para trás. Ainda está mudando. Né? Eu não estou dizendo para você que não muda, mas está mudando a conduta de se procurar fazer uma prática do desmonte ambiental de uma forma com controle, né? Na mesma esfera em que a gente tem do dimensionamento do plano de fogo. O que eu quero dizer é o seguinte, da mesma forma que a gente tem todo aquele cuidado operacional, a gente deixar no mesmo patamar o cuidado ambiental, ou seja, os seus efeitos no todo e, por que não dizer, os seus efeitos também operacionais. Então, falado disso aí, com relação à questão técnica, aí a gente vem, por outro lado, falei sobre a logística do explosivo, e nessa mesma esteira, os próprios fornecedores de explosivo, eles também estão trazendo consigo para que o próprio cliente deles passe a ter, vamos dizer assim, não só fidelização, não, mas ele passa a ter bons resultados. Resultado esse que sinaliza até para a própria empresa, para ela melhorar o sistema de perfuração dela. Por exemplo, as empresas de explosivos oferecem muito serviço com os bodytraps, né? Que todo mundo sabe o problema que a gente tem com relação a desvio de furo, inclinação de furo. Isso tem uma repercussão ambiental, não só operacional. Também tem a questão de ultralançamento, né? A questão as detonações podem estar interferindo no sequenciamento em função de desvio de furo, né? Então, o acúmulo também, a gente sair desse ajuste da carga máxima por espera, a gente foge também desse ajuste da razão carregamento. Então, são parâmetros, são muitas discussões de temas para que a gente possa falar aqui, mas, resumidamente, né, as empresas estão oferecendo serviço que, para os seus clientes, sinalizar para os seus clientes também essa mudança, ou seja, essa revisão da sua performance operacional no que diz respeito à perfuração. Eu sempre costumo dizer em sala de aula, fora, ou até numa oportunidade dessa mesmo, dizer que a gente ter sucesso no desmonte de rocha já começa pela perfuração. Né? Então, quando a gente tem uma perfuração, ela bem dimensionada, quando ela tem ela bem acompanhada e ela com precisão, então a gente já tem meio caminho andado para um bom desmonte. Todo mundo que é da área sabe muito bem o que é isso. Né? Então, se você chega no campo para você fazer uma amarração, uma temporização de uma malha regular, né, com seus devidos afastamentos, espaçamento, uma geometria regular, ela tem sucesso, né, de que você vai ter os efeitos que você tem, os resultados desejados. Diferentemente, você pegar uma malha toda irregular, você tem todo um comprometimento da sequência de sair da saída dos furos, né, da detonação. E, consequentemente, você vai comprometer o material, aí você vai ter problema de vibração, risco de ultralançamento, né, sopro de ar e todos aqueles efeitos adversos que a detonação ela tem por si só, que é dentro da sua natureza, mas isso não impede que a gente caminhe, que a gente, vamos dizer, que a gente dimensione na mesma hierarquia tanto o dimensionamento do desmonte com a questão ambiental, com o seu controle. E eu acredito que quando você tem um desmonte bem dimensionado, com o seu controle ambiental, né, dos seus efeitos, aí a gente tem uma prática do desmonte de rochas, como se diz hoje, né, nos novos conceitos, de uma forma mais sustentável. Sustentável eu falo do ponto de vista operacional. Então, esses seriam esses 3 itens, e do ponto de vista da fiscalização, é o que eu estava falando aqui no início. É fruto desse
dessa cultura que ainda prevalece da obrigatoriedade por parte do executor do desmonte de rocha ou do contratante de executar o controle ambiental e não o controle ambiental como deveria vir exatamente nesse pacote operacional já intrínseco, já isso aí. Né? E tem uma outra questão também para a gente levantar, João. Dentro do que eu estou colocando aqui para as empresas hoje, que elas oferecem também, além das empresas fabricantes fornecedores exclusivos, além dos explosivos e acessórios que eu falei que é a respeito dos serviços, né, por outro lado, né, a gente vê que muitas empresas hoje elas realizam sismografia dentro desse pacote, né, o monitoramento sismográfico, né? Mas aí eu venho... Isso, Sr. Carlos, era uma das coisas que eu ia lhe perguntar, né? Porque o senhor já está falando como reduz os impactos ambientais dessas operações. Inclusive, essa é uma dúvida até que muitas pessoas que mandaram aqui para o canal era realmente sobre vibração, né? Que é algo assim que quando se fala do desmonte, se fala em vibração, mas o que é isso? Aí você vai explanar bem agora. Bom, qual é como é que a gente poderia responder essa questão? A questão da vibração, a gente quando tem um dimensionamento do desmonte, né? Então a gente tem aquele fracionamento. Primeiro a gente tem que, antes de falar disso aí, a gente tem que ter o entendimento, o propósito que a gente tem no desmonte, né? Então o propósito que a gente tem é da fragmentação. Aí da fragmentação a gente aproveitar o material do jeito que a gente tem com relação à mineração, ou a gente não aproveitar o material. Qual a granulometria que a gente pretende obter? Em função da abertura do umbritador, ou a gente quer em função para uma obra civil, né? Para porto, para enrocamento de uma barragem, etc. Então, esse é vamos dizer, essa questão primeiro para a gente responder. Mas tem uma outra, que muitas vezes a gente encontra no campo. Eu estou falando isso da minha linha agora de como consultor prestador de serviço, de 2006 para cá, né? Todo esse tempo que eu já venho trabalhando exatamente nessa área, né? Com uma área que eu vislumbrei quando eu fazia o mestrado e doutorado na USP, e eu pensava que um dia que eu entrasse numa universidade, a universidade em que eu viesse trabalhar, como é o caso da UFPE, montar um laboratório de controle ambiental como nós temos lá, para a gente pôr em prática exatamente tudo aquilo que a gente vem estudando, tanto que eu tenho as pesquisas nessa área, como também tenho os trabalhos de consultoria. Mas voltando à sua pergunta, primeiro a gente tem que ter um entendimento como se dá a fragmentação com o uso de explosivo, né? Como é que se dá esse arranque do material. O modelo de fragmentação numa detonação, ele é diferente do jeito que a gente tem no tratamento de minérios, que a gente estuda aquelas 3 leis da comminuição, né? No desmonte é diferente. No desmonte, o que ocasiona a quebra do material, a gente tem 2 fases. A gente tem uma fase dinâmica, que é a ação das ondas de choque no maciço rochoso, e a gente tem uma outra fase que é a semistática, que é a descompressão dos gases que ali estão confinados numa detonação e, no sequenciamento, eles vai havendo a descompressão. Então, quando você executa uma detonação no furo, onde aquela carga está confinada, né? Então, aquela pressão ela é muito alta, então aquela pressão ela propaga ali onda de choque no maciço. E essa onda de choque, ela se propaga no maciço porque a energia dela é maior do que a resistência de compressão dinâmica no maciço. Ali eu estou falando compressivamente. Então, ela vai se propagando até ela incidir sobre a face livre. Quando a onda de choque compressiva ela incide a face livre, depois ela é refletida. Quando ela é refletida, ela reflete por esforços tangenciais. Esses esforços tangenciais podem ser por tração ou por cisalhamento. É aí onde ocorre o fracionamento, a quebra do material rochoso. Aí, como é que se dá essa conclusão?
com os gases adentrando nessas fissuras ou microfissuras, empurrando o material e completando essa separação dos pedaços de rocha, dos seus fragmentos, e lançando esse material, tal como a gente vê numa detonação. Então, isso aí que eu resumi aqui, chama-se os mecanismos que a gente tem de fragmentação e desmonte em rocha, que muitas vezes ele é negligenciado. Por quê? Eu estou falando isso. Vai voltar aos efeitos ambientais. Porque muitas vezes a gente faz uso de cargas massa por esferas altas e a gente não obtém nossa devida faixa granulométrica. Porque quando você, desses mecanismos que eu acabei de falar, você tem um fracionamento da detonação, você está formando faces livres. Consequentemente, você está promovendo uma melhor fragmentação do material. E quando a gente está promovendo a melhor fragmentação, a gente tem uma granulometria melhor. E, consequentemente, a reboque, a gente tem um controle de vibração, uma intensidade de vibração menor. E também, consequentemente, a gente tem um efeito, em termos de riscos a danos estruturais, menor. Por quê? Porque essas ondas de choque, elas, ao se propagarem, quando elas se propagam, na medida em que a vibração, a frente de onda se propagando com uma determinada vibração, ela gera com isso uma frequência. E essa frente de onda que a gente chama velocidade de partícula de pico, que é o parâmetro, quando ela se propaga e ela coincide dessa vibração com a sua frequência, ela coincide com a frequência natural de uma estrutura que está aí na sua área de interferência, então, aí a gente tem o que acarreta aí o efeito de ressonância. E o efeito de ressonância é que as estruturas elas não suportam aquele abalo. Elas podem até lhe suportarem o efeito da compressão, uma vez que você tem o grau de liberdade dela, é mais livre quando a gente tem a vertical, do que a gente tem a transversal e a gente tem a longitudinal, né, numa estrutura. Então, muitas vezes, quando eu faço os monitoramentos, eu observo nos sismogramas que aquela componente vertical, qual é a frequência daquela componente vertical, né? Tentando identificar exatamente essas baixas frequências. Então, é algo que depois a gente fica, ao longo do tempo que a gente fica fazendo os trabalhos, a gente, como professor também, a gente fica, né, tentando fazer ciência na nossa cabeça mesmo, né? Então, isso vamos dizer assim, algo que a gente vê que as vibrações, né, a gente poder fazer uso, não para, vamos dizer, de uma forma maléfica, né, que é exatamente esse risco de dano estrutural, mas a gente trabalhar esse monitoramento dessa intensidade da vibração para que a gente tenha uma fragmentação melhor. Então, falar da vibração, eu teria que falar antes do jeito que eu falei, desse mecanismo de fragmentação, para que a gente pudesse falar exatamente isso. Mas, quando a gente fala desses níveis de vibração, falando dessa fragmentação, falando dos seus efeitos, a gente não pode deixar de esquecer que a gente tem vamos dizer assim, um controle, a gente tem um limite para isso. Tanto que a gente tem a norma da ABNT, NBR 9653/2018, que ela estabelece, né, para quem conhece a norma, ela estabelece limites de vibrações com as suas velocidades de partículas de pico em função das faixas de frequência, né? E a partir exatamente daquele limite que a gente tem do gráfico, a gente poder dimensionar nossas cargas massa atmosfera para não chegar àqueles patamares e causar exatamente esses riscos de danos estruturais. Ótimo, professor. A gente escuta bastante falar sobre esse assunto que vem na nossa cabeça, principalmente, né? É como as empresas hoje, a indústria de explosivos como um todo, está lidando assim com esses impactos, né, causados pelos desmontes. Você fala as empresas fornecedoras, as empresas contratantes. As contratantes, as fornecedoras mesmo, que executam o próprio desmonte, né? Porque, via de regra, as empresas hoje não têm mais paiol, então eles fazem a amarração,
fazem, como o senhor bem explicou, carrega o furo e faz o desmonte, né? Então, essas empresas, até mesmo as minerações que estão recebendo, né? Você tem ideia de como é que eles estão trabalhando para esses controles como é que eles estão lidando com esses impactos? Ô, Johnny, eu falei duas coisas aqui no início. Eu falei exatamente que, além hoje das empresas serem fornecedoras, né, de dispositivos acessórios, hoje também elas oferecem o serviço de realizar detonação também, né? Fornece o explosivo acessório, realiza o carregamento, amarração e detonação. Além disso, serviços também, né, para que ela possa oferecer exatamente para o seu cliente e nortear o seu cliente com relação à perfuração, né? Então, por isso que a gente tem instrumentos como o Borotracker, né, os inclinômetros, como queiram também, e também a gente tem os laser profiles, exatamente, são equipamentos que os próprios fornecedores ou dispositivos acessórios oferecem dentro desse pacote às empresas, seus clientes, né? E isso foi um avanço também muito grande. Tem um outro também, que é com relação a gente medir isso aí, a gente fazer o seu devido monitoramento disso tudo, é o monitoramento sismográfico, que as empresas de fornecedoras de dispositivos acessórios também estão oferecendo. Até então, se for do ponto de vista operacional, né, se a empresa contratante ela tem essa, vamos dizer, tem essa cultura de estar naquela busca melhorada do seu desmonte, então um dos instrumentos que a gente tem em termos de resposta, de resultados das detonações, né, do monitoramento sismográfico, é poder sinalizar para a questão operacional, como é que está a carga, a massa por espera, a própria temporização, né, para que isso seja revisado, desmonte a desmonte, a gente chegar a um controle melhor, não só da granulometria, do maciço remanescente, né, os níveis de vibrações do entorno, né, de sopro de ar, de ultralançamento, né, para a gente ter aquele controle de toda aquela externalidade ambiental ali que a empresa contratante, né, mas quem está executando a empresa de desmonte, mas qualquer sinistro que tiver, é a contratante quem responde, Exato, não a empresa de desmonte. Vale salientar isso aqui, né? Muito bem pontuado. Quem fica na reta é a contratante. A verdade é essa. Mas quando eu falo da sismografia, aí eu vou falar algo que eu já venho observando da evolução para hoje, né? Porque eu já vinha trabalhando, quando eu trabalhava muito com a sismografia, a gente tinha uma demanda muito grande, e as empresas fornecedoras de dispositivos e acessórios, que elas estão oferecendo esse serviço hoje também. Mas eu sempre costumo brincar ao pessoal, que é você colocar uma raposa tomando conta de um galinheiro, né? Porque o que, na verdade, você tem, a própria empresa de desmonte, ela vai realizar o monitoramento, ela não vai expor o cliente dela, não é? Ela não vai expor o cliente dela, nem tampouco se expor, né? Se por algum motivo aquele nível de vibração ele foi excessivo, né? Então ela também não vai se expor nem expor o seu cliente. E a própria metodologia que ela pratica. Será que a metodologia está sendo de acordo com o que é estabelecido pela norma da BNT NBR 9653? Todo aquele procedimento, eu já tenho me deparado várias vezes. Você coloca o sismógrafo onde você quer realmente fazer o monitoramento do sismo, da intensidade da detonação, ou onde você quer monitorar onde o sismo não possa comprometer. Então, existe vamos dizer assim, esse conflito com relação a essa... Não estou querendo dizer que não tem a lisura, tem sim, né? Mas o comprometimento com os resultados, ele fica exatamente, vamos dizer assim, fica um pouco duvidoso, porque você apresenta os relatórios, mesmo assim os relatórios são muito resumidos, você apresenta os relatórios para o contratante, mas é um relatório que ele é passível de questionamento, porque você não tem vamos dizer assim,
um ente ali, né, idôneo, né, um terceiro que não tem um comprometimento entre o contratante e o contratado, né? Que, na verdade, o que existe hoje é isso, né? Então, eu particularmente, ultimamente, eu fiz um trabalho para um parque eólico, lá em Rio Grande do Norte, em que a empresa, exatamente em função, envolvia 3 municípios, a comunidade, etc. Então, a empresa proprietária do parque, ela achou por bem contratar uma consultoria para avaliar os desmontes, ter suas devidas sugestões e o monitoramento, que era para exatamente avaliar a conduta operacional da empresa que estava executando as escavações, né? Que essa empresa era contratada da contratante dele, que era a construtora do parque, não da proprietária do parque, a construtora do parque, né? Então, nós fomos contratados e a sismografia, nós passamos a fazer sismografia. A sismografia não estava sendo bem conduzida, né? Porque muitas vezes você queria fazer números ali para você justificar, né, uma ausência de risco de dano. Então, a gente entrou exatamente para a gente poder monitorar isso aqui, para que a gente pudesse, depois, a própria empresa proprietária do parque, se ela for questionada, né, ela poder mostrar, ter o seu testemunho, ter a sua prova de que as escavações elas foram realizadas dentro do modelo normativo, né, e que foram avaliadas por uma empresa terceirizada, uma empresa contratada, uma empresa terceirizada, que avaliou exatamente os desmontes que estavam sendo realizados. Graças a Deus, a gente não tivemos nenhum desses problemas. A região é cercada por que eles chamam lá LIGs, que são locais de interesse geológico. Tem muitos daqueles blocos, aqueles matacões esféricos, né, intemperizados, que fazem parte da paisagem natural da região. Então, são rochas, formações rochosas que está dentro do apreço paisagístico da população. Era pedra do navio, pedra da mesa, pedra do golfinho, pedra da pintada. E isso continua tudo num lugar, entendeu? Eu disse até para a nossa contratante, né, que é proprietária do parque, até falei para a empresa lá, ó, finalizamos o trabalho, tudo como antes no Castelo de Abrantes, está tudo no lugar, tá as fotos lá, continua na mesma paisagem, etc. Aí eles, não, quer dizer, o trabalho teve sucesso, entendeu? Então, é essa ressalva que eu tenho a fazer, né? Então, aí às vezes isso foge, né, João? Isso foge um pouco porque a mineração, no fundo, ela continua ficando na berlinda, né? Ela continua ficando na berlinda porque a gente tem os devidos atores, cada qual trabalhando na sua área e cada qual sincronizando ali e mudando essa conduta para que a gente tenha a prática do controle ambiental, da atividade do desmonte de rocha, ela de uma forma compartilhada, de uma forma responsabilizada por cada um dos seus entes. Eu acho que só quem tem a ganhar é o setor, são as obras, as empresas contratantes e, acima de tudo, a sociedade, onde a gente realiza os desmontes e a sociedade ela não ficar à mercê desses riscos, né, de danos estruturais, desses incômodos psicológicos. Todo mundo sabe que, às vezes, a detonação, o soco de ar por si só, ele não causa esse dano, mas é o efeito... Desconfortável, né? Desconfortável. Todo mundo sabe que na época de São João, quem que gosta de estar desprevenidamente na época de São João, que vai jogar uma bomba atrás dele? Ninguém gosta. Pois é, exatamente. Então, acredito que você imagina uma intensidade maior quando você tem algum pouco de vibração, que não seja o suficiente para causar um dano, e você, em meio a isso, você tem o vento, alguma estrutura por causa da propagação da onda de choque, né, os animais, etc. Então, isso tem vamos dizer assim, a gente tem que ter esse cuidado, né, porque a prática do desmonte de rocha, ela tem os seus riscos, né, mas ela tem todo um arcabouço tecnológico que permite a gente realizar esse controle de uma forma eficiente e eficaz, né, e bem comprometida, para que todos saiam bem, né, tanto a empresa, né, como a sociedade, o contratante e todo mundo.
entendeu? Então, eu penso dessa forma, sabe? Eu venho observando isso ao longo desse tempo de trabalho que a gente vem realizando, que o grande problema que a gente tem com relação a esses riscos, né, e o que macula as operações de desmonte de rocha é a conduta, sabe, João? Eu acho que a conduta é o entendimento e a conduta, a gente não deixar o patamar econômico ele se sobrepor, sabe? Eu acho que a gente tem que sobrepor no mesmo patamar esse comprometimento da operação com esse comprometimento econômico e ambiental. Ambiental, eu falo respeitar o entorno dessas escavações com uso de explosivo. Interessante você falar isso, porque uma coisa que eu ia perguntar ao senhor é em relação às comunidades locais, né? A gente sabe que hoje tem uma grande parte de desmonte em área urbana, somente em alguns centros, e também algumas minerações que a cidade já se aproximaram das minerações. Então, como é que é o planejamento assim desses locais? Desde o planejamento do desmonte até o desmonte e depois o pós-desmonte. O que você tem a falar para a gente sobre isso? Olha, com relação às áreas, vamos separar uma coisa da área e da comunidade, né? Uma coisa é dinâmica, outra é física. Outra é fixa, outra é fixa. Né? Uma coisa é a gente tem a rigidez locacional ao nosso favor, que pode ser a favor ou não. Mas a gente tem, por outro lado, a população que está no entorno. Né? Aí é de uma forma mais dinâmica. Né? Porque você sabe que no nosso país, a gente não tem um respeito ao ordenamento territorial. Né? Então, por a gente não ter esse respeito ao ordenamento territorial, então a atividade de mineração, ela se vê cercada, né, num determinado instante da vida útil do empreendimento mineiro, ela se vê cercada pela população que vai chegando, né? A população é que se aproxima do risco. Eu estou falando de mineração. Quando abre obras civis, né, quando a gente faz uso de explosivo para escavações de obras civis, que é com a tecnologia de desmonte de rocha, né, convencional, aí é uma outra questão. Mas a primeira questão para a mineração é essa. A gente tem a rigidez locacional, né, que o desmonte ele ocorre ali onde você tem o nosso recurso mineral e a população que está no entorno que a gente poderia ordenar. Né? Esse ordenamento desde lá atrás, desde quando a gente tem o requerimento da própria área, etc. Né? Então, a gente tem esse ordenamento. Então, isso não é respeitado. E mesmo que depois, né, a gente tem que ter essa comunicação com a comunidade. Ora, em vários congressos de mineração, a gente tem uma sessão, um tema, que trata exatamente mineração e comunidade, por causa exatamente desses conflitos aí. Né? A gente tem, por parte da mineração, a gente tem o controle, que eu já falei, esse controle tecnológico, e por parte da comunidade, a gente tem que explicar também à comunidade qual é a forma de controle e explicar os riscos, né, que a atividade de mineração, no caso, os desmontes de rocha, ela ocasiona. Porque hoje você tem os meios de comunicações, né, hoje eles estão de uma forma mais dinâmica, em tempo real. Hoje é de 1 para 1. Né? Então, hoje você tem uma associação de bairro, hoje você tem a internet, que a comunicação ela se dá de forma instantânea, hoje você tem blogueiros, hoje tem formadores de opiniões, né? Seja para qual tendência, seja o que for. Hoje você tem o serviço de comunicação com viés político, com viés ambiental. Né? Então, a comunicação ela está muito versátil. Então, versátil, organizada para mais e para menos. Então, é interessante que a mineração ela tenha dentro do seu escopo um canal de comunicação. E esse canal de comunicação, seja qual for a operação que a empresa de mineração ela tem que ter no seu setor vamos dizer assim, um departamento de comunicação, para que ela possa ter esse controle e essa comunicação com a população, para você não ter a população como uma forma impedante. Então, a gente não pode ter.
sabe? E explicar e trazer vamos dizer assim, a representante de comunidade para entender, para ver o que é que a empresa pratica. Isso não pode haver essa falta de comunicação. Eu te dar um exemplo. Tem uma determinada pedreira aqui na região metropolitana do Recife, porque é muito conflitante, do jeito que a gente está falando, as pedreiras hoje, para elas poderem oferecerem esses agregados para a construção civil, elas não podem estar à distância. Primeiro, ela tem que estar na vocação, ter a vocação geológica, né? Você tem o recurso. E depois ela não pode estar numa determinada distância, porque você encarece o frete, etc., né? Então, tem outros impedimentos econômicos também, né? Que a logística atrela isso e incide diretamente. Então, quando ela tem exatamente essa aproximação com o seu centro consumidor, com o supermercado, ela tem esse conflito social e ela tem que ter essa comunicação. Quando ela perde essa comunicação, então a empresa ela pode sofrer esses embargos, né? A fiscalização ela passa a ser de uma forma mais intensiva, né? Você pode envolver outros atores, como o Ministério Público, né? A própria ANM, que já faz parte da fiscalização dele, mas você envolve outros atores que a atividade de mineração ela começa a ficar sob uma berlinda muito perigosa, com risco de um embargo, etc. E isso, né, isso gera vamos dizer assim, uma antipatia no meio, né? E o próprio grupo, o detentor da própria empresa, ela já fica pensando exatamente de sair do local, de ir para outro local, etc. E isso, na própria economia de escala da região, isso tem um impacto, né? Porque você passa a tirar outros atores também, que aí gerou aquela economia de escala que a atividade de mineração ela trouxe. Eu já cheguei a fazer monitoramento e ser ameaçado de morte, porque a empresa já não tinha uma comunicação, e quando eu fui fazer o monitoramento, então todos aqueles xingamentos, né, toda aquela resistência, eu fui quem escutei, e eu que tive que explicar, né? Então eu não fiz só um monitoramento, eu fiz vários monitoramentos, então eu tive que explicar, até que a gente levou isso para a empresa designou um novo gerente, o gerente abriu um novo canal de diálogo para que a atividade de mineração ela pudesse ser reconduzida em determinados setores, né, que era do planejamento dela, para que essa repulsa, essa resistência, ela diminuísse mais e a gente voltar a um patamar, né, de uma forma mais sadia, né, do tratamento que a mineração ela teria e com seu entorno. Então a coisa voltou a um patamar mais ameno, né, em função exatamente essa retomada dessa comunicação, entendeu? Então, eu volto a reforçar a esse canal de comunicação que o empreendimento mineiro ele tem que ter. É obrigatório, pela sua própria natureza, né, das externalidades externalidades ambientais que a atividade de mineração ela acarreta, entendeu? Do jeito que a gente está falando aqui, a gente está falando aqui dos riscos de lançamento, de vibração, de sopro de ar, né? E quando a gente pega outro setor também do tratamento de minérios, que a gente tem os barramentos, né, as pilhas controladas de estéreo e tal, entendeu? Então, a atividade de mineração ela não pode jamais. E quando a gente, esse canal de comunicação, agora passando para as obras civis, né, que a gente tem as obras civis que estão aí no entorno, até próprio dentro da cidade, etc., é análogo. A própria empresa de obra civil, que ela contrata a empresa de desmonte, ela já tem esse canal. Eu acho que eles trabalham até de uma forma até melhor, né, porque eles já têm esse canal, eles já sabem da interferência que pode ocasionar, até porque uma obra civil de infraestrutura que tem, ou às vezes até uma obra privada mesmo, ela não quer essa impedância, né, dentro da comunidade. Na verdade, o que ela está vendendo um produto, ela quer a aceitação daquele produto. Então, diante disso, ela sabendo que ela vai ter alguma repercussão ali, né, no bem-estar social da população, então ela já começa a se precaver com essa comunicação, né? Então, eu acho que com relação ao desmonte de rocha
e a gente falar próximo dessas comunidades com relação às obras civis, eu acho que está mais adiantado do que as próprias atividades de mineração. Joia, professor. Você já falou muitos exemplos aqui, ensinou bastante. Eu estou aqui só aprendendo cada vez mais. Mas você tem como citar assim, um estudo de caso de sucesso, né? Entre tantos outros que o senhor já fez, de controle ambiental da indústria de explosivos, que pode servir de exemplo aqui nesse podcast? Olha, Johnny, eu peço até um pouco de entendimento no que eu falo, porque eu sempre estou falando como o desmonte de rocha, tanto ele serve para a atividade de mineração, como também para as obras civis e outras também, né? Então eu sempre fico fazendo esse paralelo. Quando a gente vai para a atividade de mineração, como a gente tem atividade de mineração com intensidade maior, né? Se você pegar as empresas de grande porte, essas empresas de grande porte, elas têm vamos dizer assim, um suporte econômico maior, né? Tem uma saúde econômica maior, que suporta realizar esse monitoramento contínuo, esse monitoramento dessas vibrações de uma forma contínua. Hoje você tem sistemas, né, em que você tem em Belo Horizonte empresas que realizam monitoramento sismográfico, que ela realiza o monitoramento sismográfico remotamente, né, com empresas que estão em Minas Gerais, empresas que estão na Bahia, empresas que estão no Pará, né, aquelas grandes empresas que estão no Pará, e ela poder fazer o monitoramento com as suas estações e ela poder fazer esse monitoramento de uma forma remota, numa central. Isso numa realidade de grande porte, né? Isso é uma realidade de sucesso que ela identifica qualquer externalidade que tem ali no seu entorno e tem uma equipe exatamente para isso. Quando a gente fala da nossa realidade de médio e pequeno porte, a coisa já foge já um pouco. Ela ainda fica eu diria que nessa cultura, né, de aguardar exatamente a prática do controle, ela está atrelada mais a uma resposta, ela tem que ser provocada, não é? É o que eu falei aqui no início, para que a gente puder mudar essa conduta que se tem, ou seja, você realizar o desmonte de rocha, ela está atrelada. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha casos bem-sucedidos de procedimentos de empresas de desmonte que realizam. Eu não vou colocar aqui em nomes, né? Mas tem empresas que já têm profissionais, que muitos profissionais, não só da nossa escola de Campina Grande, do Sul, do Sudeste do país, Centro-Oeste, né? Que profissionais que já estão trazendo essa conduta, né, do controle ambiental e está trabalhando isso concomitantemente, tal como da mesma esfera operacional. Já tem casos bem-sucedidos, porque ninguém quer, vamos dizer, um embarque de sua obra, ninguém quer uma notificação, ninguém quer uma reclamação, ninguém quer uma ação do Ministério Público, nem do órgão ambiental, etc. Né? Então, já existe essa conduta do controle ambiental, mas ela ainda é um pouco tímida, ela ainda é de uma forma provocada. Eu arrisco a dizer que sim, que ela ainda é de uma forma provocada, para que ela possa se reconduzir. Tá? Quando eu falei desse meu exemplo que eu tive, e tantos outros que a gente trabalha em parques eólicos por aí, mas é porque você tem uma comunidade rural que também é afetada, né? E essa comunidade rural, você tem animais, você tem um cultivo das culturas de subsistência, você tem pequenos animais, tem eletrificações, tem estruturas, né, prediais, que elas não são construídas com aquele devido critério técnico, né? Então, tem algumas benfeitorias ali estruturais que requerem um controle dessas detonações maiores e que eu tenho visto, né, que muitas dessas empresas têm realizado exatamente esse controle, fruto exatamente dessa provocação, né? Porque são obras que podem sofrer, muitas vezes são obras que têm dinheiro público, né, recurso público, e elas não possam também sofrer nenhum embargo, nenhuma retaliação por parte dos órgãos regulamentadores. Então, como exemplo, eu não tenho um exemplo, eu tenho essas condutas, né? Mas a gente teve caso, por exemplo,
Em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte, sim. Eu até presenciei quando eu comecei a lecionar, né, de forma efetiva. Eu fui professor durante 1 ano e meio em Ouro Preto, né? E esse pouco tempo que eu passei, né, eu tenho um colega lá, o professor Valdir, e que eu acompanhei em alguns trabalhos com ele, e eu tive a oportunidade ele estava prestando uma consultoria na empresa MBR, que era na Grande Belo Horizonte. E foi um caso de sucesso também, lembrando aqui, que eles realizavam monitoramento contínuo, até porque ele tinha um condomínio de alto padrão vizinho, né, que moravam juízes, industriais, etc., né? Então, a empresa teve uma certa contrapartida, né, construiu poços artesianos, mini campo de golfe para o pessoal, né? Então, ele tinha estações fixas lá de sismografia que a própria, o próprio órgão ambiental ele tinha um termo de ajuste de conduta lá que permitiu que a atividade de mineração fosse conduzida, que era de minério de ferro, desde que fosse realizado o monitoramento contínuo e tinha as estações pré-definidas, né? Então, isso aí foi um caso de sucesso, mas é um caso de gerenciamento, né? Entrou um gerenciamento de risco aí, que a gente vê nas obras de uma forma corriqueira. As empresas de médio e pequeno porte, elas realizam desmontes, aí tem outro dado também para colocar, e não são exigidos por parte delas o monitoramento contínuo, né? São exigidos por parte delas o monitoramento, quando muitos são semestrais, exatamente para aqueles relatórios de acompanhamento que a gente tem, né? Que a gente faz aí anualmente. Então, não são um monitoramento contínuo. O que a gente tem são monitoramentos pontuais, para renovação da licença de operação, né, uma reclamação, né, mas contínuo, são poucas as empresas que realizam contínuo. É como eu disse, tem que ser provocada. A empresa ainda vê esse controle ambiental como uma forma de custo, né, João? Então, ainda tem essa cultura como se fosse custo. Ela não pensa na sua, como eu disse aqui no início, ela não pensa que o controle ambiental é um controle, quando a gente fala ambiental, é o ambiente e o operacional também, né? Para que cada vez se sabe que um desmonte é diferente do outro, né? Então, cada vez que a gente venha praticar o desmonte de rocha, a gente possa aprimorar, né? Cada vez mais a gente aprimorar e a gente trabalhar dentro do nível de excelência que a empresa preza, do ponto de vista operacional, que isso acarreta custo, né? Isso acarreta economicidade para a própria empresa. E do ponto de vista ambiental. Mas as empresas, muitas vezes, só enxergam ambiental, não enxergam o que é operacional. Eu acho que de tantos trabalhos que eu já fiz, olha que eu já fiz já uma porrada, de 2006 para cá, muita gente conhece já. Eu acredito que em 2 ou 3 trabalhos me chamaram para explicar os resultados daquela sismografia. E eu explicar o resultado dela, o que seria operacional e o que seria ambiental. Ainda se tem uma prática de ser provocado, você realiza o monitoramento sismográfico, atende abaixo da norma, né? Os níveis normativos que foram lá registrados abaixo do limite normativo, pronto. Já saído da berlinda. Mas a coisa não é bem assim, né? Ao longo desse tempo, foi que um outro dado também para ti, e para seus ouvintes. O que é que acontece? Muitas vezes eu sou solicitado para realizar um monitoramento fruto de uma reclamação, fruto de uma ação e etc., provocada, né? Uma demanda provocada, né, por parte do meu contratante. E quando eu chego, aí preparo um desmonte, e esse desmonte se usa uma carga máxima por espera bem baixa, longe da realidade de que se pratica. Quando eu dou as costas, eles aumentam a carga máxima por espera e aí passam a serem reincidentes nas reclamações. Muitas vezes, até como a população, às vezes, não tem uma população de baixo conhecimento, população pobre, não tem uma força política, etc., né? Então, muitas vezes, essa população ela é vencida, né, por essa reincidência.
que é uma coisa muito boba. Você poderia muito bem pegar essa sismografia e melhorar o teu desmonte, a performance do teu desmonte. E não ficar pensando em depois aumentar a carga massa por espera, que do ponto de vista operacional, que a gente falou aqui no início, não leva a nada. Não é? Então, o que eu observo é isso, ao longo de todo esse tempo, é que essas demandas para o monitoramento, elas são provocadas quando eu chego para realizar o desmonte. Esses desmontes são realizados de uma forma mais estruturada, de uma forma mais com a carga máxima menor, para que não tenha nenhum vestígio na minha avaliação. E quando eu dou as costas, então volta aqui a realidade da prática do desmonte que causa essas externalidades, que é de uma forma muito equivocada. Pelo contrário, é para se aproveitar a oportunidade e de se melhorar o desmonte. Não é que eu tenha o dom da solução, mas é que a gente pode... Eu costumo dizer que a gente faz o exame e ele pode mostrar para qualquer médico, né? Não é verdade? Então, tem médico aí a rodos, médicos bons, tem vários médicos, né? Então, a gente faz todo aquele diagnóstico, realiza algumas recomendações, né? E ali o contratante, no caso, o minerador ou a empresa de construção civil, se for para a OSB, ela toma suas devidas precauções para não comprometer mais a comunidade. Excelente resposta, professor. Estamos chegando aqui ao final desse nosso bate-papo. Eu ficaria aprendendo aqui até o restante do dia, mas quem estiver escutando esse podcast, quiser entrar em contato com o senhor para fazer um monitoramento, contratar seus serviços ou conversar sobre o assunto, como é que eles fazem para entrar em contato com o senhor? Olha, eu tenho o meu telefone, que é o 81, que é o DDD daqui do estado de Pernambuco, 9662-1100, e tem o meu e-mail, que é carlos.mmsilva@ufpe.br. Perfeito. Professor, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração. Abrilhantou ainda mais aqui esse canal. Bom, João, eu agradeço por demais a oportunidade de trazer um pouco do que a gente aprendeu ao longo desse tempo, né? E dizer para você que parabenizo por esse canal, é um canal excelente, que aborda vários temas, né? E fico à disposição quando precisar de qualquer outra informação. Espero ter esclarecido. O tema é muito amplo. Com certeza, né? Mas foi muito bacana. Então, a gente passaria aqui uma tarde, um dia, para a gente conversar sobre certeza, isso. Com certeza. Até também de tantas dúvidas, tantas indagações, tantas coisas de campo que eu me deparo no campo, que às vezes eu fico sem entender no campo, a gente lê, e tem algumas respostas que a gente vê que a natureza dá para a gente e que a gente ainda se vislumbra, né? Diante de tantas respostas que a gente vê. Né? Mas a prática do desmonte de rocha tem muitos profissionais, bons profissionais, cada vez mais as empresas que realizam desmonte estão cada vez aí realizando bons desmontes, muitos consultores, né, que estão aí no mercado, etc. Que eu acredito que essa mudança que a gente clama aqui, dessa mudança de conduta, a esse entendimento de uma prática de desmonte de uma forma mais sustentável, de uma forma mais amigável, que não comprometa tantos riscos, eu acredito que isso está sendo vencido e a gente vai chegar a dias melhores. Com certeza, professor. Pessoal, é aquele momento que eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Nos seguir no LinkedIn, principalmente LinkedIn. Estamos com uma meta aí para os próximos anos de chegar aí a 150 mil seguidores e acreditamos que conseguimos. Se vocês compartilharem nosso conteúdo, seguirem, você que está vendo isso no LinkedIn, não é seguidor ainda do nosso perfil, nos siga, tá ok? Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br e conheça mais sobre essa agência. Professor Carlos Magno, novamente, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Johnny. Um abraço. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento
Inovação do setor mineral brasileiro, a ADIM.